Olá, boa noite para você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Ataque russo provoca incêndio em maior usina nuclear da Europa. O presidente da Ucrânia diz que Putin recorre ao terror nuclear e quer repetir Chernobyl. Bolsonaro reforça isenção sobre a guerra e diz que o Brasil tem negócios com os dois países. É agora, no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco. Dinheiro na conta em 3 cliques pelo app. Começamos esta edição com incêndio na maior usina nuclear da Europa. Foi em Zaporizhzhia, no território ucraniano. De acordo com autoridades locais, o fogo começou depois de um ataque das forças russas na madrugada de sexta. O chanceler ucraniano Dmytro Kuleba pediu que Moscou pare de atacar a usina para que os bombeiros possam controlar o incêndio. Segundo ele, uma possível explosão em Zaporizhzhia teria um impacto 10 vezes maior que o do acidente de Chernobyl. A Agência Internacional de Energia Atômica diz que, por enquanto, não houve relato de mudança nos níveis de radiação na usina incendiada, mas que o risco seria muito grande se os reatores fossem atingidos. O Serviço de Emergência da Ucrânia informou que o incêndio teria ocorrido em um edifício de treinamento. Agora à noite, o presidente americano Joe Biden falou com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky sobre a situação da usina. Uma situação como essa faz a gente lembrar do maior acidente nuclear da história. Foi há 36 anos em Chernobyl. A cidade da ex-República Soviética hoje fica em território ucraniano e se tornou um lugar inabitado por conta dos altos índices de radioatividade. Um reator explodiu durante um teste de segurança, o que liberou cerca de 400 vezes mais radiação do que o bombardeio a Hiroshima, no Japão, em 1945. Na semana passada, a região de Chernobyl foi tomada pela Rússia. E daqui a pouco a gente retorna com mais informações sobre o incêndio na maior usina nuclear da Europa. E exatamente nesta quinta, quase 7.000 cientistas russos protestaram contra a invasão à Ucrânia. Os pesquisadores disseram em carta aberta enviada a Vladimir Putin que nenhum interesse geopolítico justifica as mortes e o banho de sangue. Os mais de 6.900 cientistas que assinaram o documento podem até ser presos porque há uma lei russa que os impede de criticar o governo. A cidade de Lviv, no oeste da Ucrânia, não teve ataques russos até o momento e se transformou numa rota de fuga para quem vem de outras regiões. Mas a tensão também tem crescido por lá. Nesta quarta-feira, o repórter André Tal mostrou que as sirenes tocaram em Lviv pela primeira vez e o que se repetiu nesta quinta-feira. Então vamos até lá falar com ele. Oi, André, boa noite para você. Boa noite, Giovana. Boa noite a todos que nos acompanham. Já é madrugada aqui na Ucrânia. A gente fala do hotel justamente por conta do toque de recolher. O clima é de muita tensão. Depois que as tropas russas avançaram pelo país, muitos ucranianos se mostram desesperados e temem até mesmo não ter o que comer. O prefeito da cidade de Kherson, ocupada depois de fortes bombardeios em áreas civis, pediu à população para não praticar saques contra supermercados e farmácias. Os tanques russos chegaram à cidade portuária na região do Mar Negro, na região sul do país, depois de fortes combates. A estimativa é de que 300 civis e militares ucranianos tenham morrido nesses confrontos. Já aqui em Lviv, a gente encontra muitos refugiados chegando de áreas de maiores confrontos, buscando um pouco de abrigo em regiões aqui no oeste da Ucrânia, onde os ataques não são tão fortes, onde ainda não há tantos bombardeios. Entre os muitos brasileiros que fogem do país, a gente encontrou um outro brasileiro que está decidido a ficar na Ucrânia, mesmo em guerra. Vamos ver na reportagem. Era para ser a viagem dos sonhos. João Batista e Marilena se prepararam por anos para visitar o filho que migrou para a Ucrânia. Mas a guerra estourou e a alegria se transformou em angústia. A gente sabia que tinha um problema, que tinha um conflito, mas não esperávamos que chegasse a esse ponto. Infelizmente chegou. O casal até agora não sentiu segurança para cruzar a fronteira. Não conheço o país, não falo a língua deles e aí ia ser muito difícil para a gente cruzar a fronteira. E também porque nós estivemos na estação de trem. A entrada ali estava muito tumultuada. A embaixada ainda estava em Kiev, estavam sob bombas. Então nós não tínhamos nenhum tipo de apoio mais efetivo.
Já o filho tem outro pensamento. A grande maioria dos brasileiros que moram na Ucrânia ou já saiu do país ou pretende sair o quanto antes. Mas o Guilherme pretende ficar aqui, está decidido a ficar na cidade de Lviv, ainda que a cidade se torne também alvo dos bombardeios russos. Isso porque ele é casado com uma ucraniana, tem uma bebê de 5 semanas e como a esposa não quer sair do país, ele também não vai embora. Está determinado a ficar mesmo, Guilherme? Estou determinado a ficar aqui, eu não vou sair mesmo se escalar para a cidade. Ainda nós temos o vilarejo da avó dela que fica no meio do caminho entre Lviv e Polônia, uns 30 quilômetros daqui, que dá para poder se abrigar durante um tempo ali. Guilherme se sente brasileiro, mas acredita que também faz parte da guerra. Essa guerra é minha também, eu trabalho aqui, tenho minha vida aqui, tenho uma casa que eu comprei aqui recentemente, faz 1 mês e meio. Minha filha acabou de nascer também aqui, então faz parte, eu também faço parte dessa guerra, sim. Os pais dele devem embarcar nos próximos dias num ônibus que vai direto para a Polônia, mas já estão sofrendo por deixarem o filho na Ucrânia. Vai doer deixar o filho? Vai muito, mas é uma decisão dele ficar e a gente também tem que seguir a nossa vida lá, né? Mas o coração fica dividido, fica partido. Durante o fechamento dessa reportagem, a cidade de Lviv entrou em alerta para um possível ataque. Para a gente ter uma ideia da situação aqui na rotina da Ucrânia, são 10 da noite e na janela a gente escuta as sirenes de alerta de um possível ataque aéreo. Não quer dizer que os aviões vão bombardear de fato aqui a cidade de Lviv, mas quer dizer que os radares já identificaram a passagem de aviões russos próximo aqui e pode acontecer um bombardeio, pode acontecer uma explosão a qualquer momento. Então, eles fazem um alerta para que as pessoas estejam preparadas já com seus documentos, se precisar correr para algum abrigo anti-bombardeio. Autoridades britânicas divulgaram novas informações sobre o comboio militar russo próximo da capital ucraniana. Segundo o Ministério da Defesa do Reino Unido, os veículos militares estão parados a cerca de 30 quilômetros de Kiev. De acordo com o relatório britânico, o comboio apresentou pouca movimentação nos últimos 3 dias, o que pode sinalizar uma mudança de estratégia do exército russo. Imagens de satélites americanos mostraram que o comboio militar tem uma extensão de 64 quilômetros. O prefeito de Kiev, capital da Ucrânia, disse que a situação da cidade é difícil, mas está sob controle. Vitaly Klitschko afirmou que não foram registradas vítimas durante os bombardeios na madrugada desta quinta e que as explosões noturnas eram defesas aéreas ucranianas que atacavam os mísseis russos lançados. As Nações Unidas estimam que mais de 10 milhões de pessoas podem fugir da Ucrânia por conta do conflito. Desse número, 4 milhões podem cruzar a fronteira para países vizinhos. A Polônia já expressou apoio à Ucrânia e o primeiro-ministro polonês criou um grupo de trabalho para acolher os refugiados ucranianos. A Hungria também afirmou que vai receber cidadãos do país vizinho que fogem do conflito. Segundo a ONU, mais de 1 milhão de pessoas já deixaram a Ucrânia desde a invasão russa. O Itamaraty informou que um pequeno grupo de brasileiros não quer deixar a Ucrânia mesmo com a guerra. Vamos até Brasília entender então com o Matheus Scavazini. Boa noite, Matheus. Boa noite, Giovana. 123 brasileiros que ainda não saíram da Ucrânia entraram em contato com a embaixada. O Itamaraty confirmou que 13 deles não têm interesse em sair do país e 110 querem deixar a zona de conflito. Um avião da Força Aérea Brasileira deve decolar na próxima segunda-feira para levar suprimentos e buscar esses brasileiros no leste europeu. Também agora à noite, a Embaixada da Ucrânia informou que mais de 100 brasileiros se apresentaram como voluntários para lutar contra os russos. Mas a Embaixada ressaltou que não está fazendo alistamento. No início da noite, o governo brasileiro publicou a portaria autorizando a concessão de visto temporário para ucranianos afetados com a guerra. O visto terá validade de 6 meses e, nesse prazo, o refugiado poderá solicitar a residência para acolhida humanitária por um período de 2 anos. Giovana. Tá certo, Matheus. Obrigada pelos esclarecimentos. A gente se fala daqui a pouco.
Os Estados Unidos anunciaram que vão garantir aos ucranianos em solo americano o status de proteção temporária. A decisão vai permitir aos ucranianos ficar no país por 1 ano e 6 meses. A medida ainda oferece uma permissão para que eles trabalhem legalmente. O governo americano também suspendeu a deportação de cidadãos da Rússia, Ucrânia e mais outros 7 países do leste europeu. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, vai fazer uma viagem oficial à Europa. Ele deve se encontrar com representantes de países que integram a OTAN, a aliança militar da qual os Estados Unidos fazem parte. De Washington, então, o correspondente Vandrei Pereira tem os detalhes. Boa noite, Vandrei. Olá, Giovana, muito boa noite. A viagem de Antony Blinken vai durar 5 dias. A primeira parada é em Bruxelas, na Bélgica. Depois ele segue para países próximos à Ucrânia. Blinken vai se encontrar com ministros das relações exteriores de países da OTAN e da União Europeia para discutir os ataques da Rússia. Esse também foi o tema de uma videoconferência entre o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e líderes da Austrália, Índia e Japão. A região do Pacífico vive um momento de tensão, já que há temores de que a China queira tomar a ilha autônoma de Taiwan, reivindicada por Pequim. Os líderes compararam a situação com a invasão da Rússia à Ucrânia. Giovana. Obrigada, Vandrei. E olha, o Reino Unido anunciou novas sanções contra os oligarcas russos em resposta à invasão da Ucrânia. Na lista estão Alisher Usmanov, considerado um dos empresários mais ricos da Rússia, e o ex-vice-primeiro-ministro Igor Shuvalov. A medida inclui o congelamento de qualquer propriedade atribuível aos dois no Reino Unido, além de ambos estarem proibidos de viajar para o território britânico. O governo americano também anunciou sanções contra mais 8 integrantes da elite russa. E o Canadá não considera mais a Rússia e a aliada Belarus como parceiros comerciais. O governo israelense emitiu um alerta de viagem para o sul de Belarus, na fronteira com a Ucrânia. Quem traz os detalhes é a correspondente Bianca Zanini. O Ministério das Relações Exteriores alerta os israelenses que estão em Belarus para não se aproximarem das fronteiras do sul do país com o território ucraniano. Há relatos de que tropas locais estão sendo enviadas para se juntar à batalha a partir da capital Kiev, localizada a menos de 170 quilômetros da fronteira. O presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, nega o envio de reforço para ajudar nos combates, mas ele é considerado o aliado mais próximo do presidente russo, Vladimir Putin. As autoridades de Israel também pediram a todos os cidadãos do país que estão na fronteira que se registrem na embaixada por precaução. De Tel Aviv, Bianca Zanini. E a União Europeia vai liberar o equivalente a mais de 600 bilhões de reais em ajuda humanitária à Ucrânia. Metade da quantia vai ser fornecida até o fim deste mês. Já a Alemanha vai ampliar a quantidade de armas enviadas à Ucrânia para ajudar as forças locais a enfrentarem as tropas russas. Segundo autoridades, vão ser mandados 2.700 mísseis antiaéreos. A Espanha também anunciou o envio de mais de 1.300 lançadores de granadas antitanque ao país. O primeiro carregamento de armas vai em aviões da Força Aérea Espanhola para um local na Polônia, perto da fronteira com a Ucrânia. Mais de 1 milhão de pessoas já deixaram a Ucrânia, quase 250 civis foram mortos desde que a Rússia invadiu o país vizinho. Só nesta quinta-feira, 33 pessoas morreram em um bombardeio na cidade de Chernihiv. A região da capital Kiev foi o principal alvo dos ataques. O motorista desse carro flagrou a explosão. A série de bombardeios atingiu um depósito de combustível e também prédios residenciais. Bombeiros ainda trabalham nos escombros e o número de mortos deve aumentar em Chernihiv. A Rússia concentrou seus ataques de regiões próximas a Kiev. Imagens de drone mostram a destruição em Borodianka, cidade que fica a 1 hora de distância da capital. Os soldados ucranianos montaram postos de controle a oeste de Kiev. E perto dali um prédio foi atacado. A fumaça escura tomou conta do céu da capital.
Kharkiv, a segunda maior cidade do país, também está sob ataque. E Mariupol está cercada pelo exército russo. A população da capital do país trabalha duro para tentar conter o avanço russo. Os ucranianos estão construindo enormes barricadas de metal. Elas vão ser espalhadas pelas ruas numa tentativa de impedir que veículos militares e tanques entrem na cidade. As imagens de ucranianos bloqueando uma rodovia rodaram o mundo. São moradores de Enerhodar, cidade onde fica a maior usina nuclear da Europa. Eles prometem ficar 24 horas por dia protegendo a região para impedir que o local seja tomado pelos inimigos. O governo russo divulgou imagens dos seus militares entrando na região de Kiev. São helicópteros, tanques e grande poderio militar se aproximando. A TV estatal russa ainda afirmou que a região de Donetsk está sob controle dos separatistas. Tanques de guerra marcados com a letra Z foram filmados pelas ruas da cidade. Para ajudar as pessoas que saem da guerra, fogem da guerra, aqui no Brasil a Anvisa recomendou que as regras sanitárias sejam facilitadas para a entrada de refugiados da Ucrânia. Matheus Escavazini, então, está de volta com os detalhes. Matheus. Giovana, o pedido foi feito para a Casa Civil da Presidência da República. A Anvisa ressalta que a compreensão mais ampla é de que as pessoas vindas da Ucrânia sejam prontamente acolhidas e resgatadas sem a imposição das restrições sanitárias normais, visando a manutenção da vida. A prioridade máxima é o acolhimento e resgate imediato das pessoas que cheguem das zonas de conflito. Para a Anvisa, os ucranianos devem ser dispensados de comprovar a vacinação e a testagem pré-embarque, além de preencher a declaração do viajante. O que não mudaria é a obrigatoriedade do uso de máscara durante o voo e uma quarentena na chegada ao Brasil para quem não estiver vacinado. Giovana. Obrigada, Matheus, por todas as informações. Uma boa noite para você. Já o presidente Jair Bolsonaro disse agora à noite que o Brasil continua em uma posição de equilíbrio entre Ucrânia e Rússia porque mantém negócio com os dois países. Nós torcemos pelo fim do conflito, nós somos da paz e temos que ter muita responsabilidade nessas questões. O pessoal muitas vezes questiona, né, que eu tenho que ter uma posição mais firme de um lado ou de outro. O Brasil continua numa posição de equilíbrio, tá? Nós temos negócio com os dois países, não temos a capacidade de resolver esse assunto, então o equilíbrio é a posição mais sensata por parte do governo federal. O Tribunal de Justiça de São Paulo deu prazo de 48 horas para o metrô da capital paulista justificar um projeto de monitoramento eletrônico de passageiros. Os detalhes agora, então, com a Adriana Perrone. Boa noite, Adriana. Oi, Giovana, boa noite para você. A ação com o pedido de liminar foi movida pelas defensorias públicas estadual, federal e também por órgãos de defesa do consumidor. As entidades temem que o novo sistema adote o reconhecimento facial, o que poderia, então, ferir aí os direitos dos usuários do serviço. O sistema de monitoramento eletrônico está orçado em 58 milhões de reais e atingiria 3 milhões e 700 mil passageiros. Em nota, o metrô alegou que o sistema serve apenas para apoio operacional. Seria usado, então, por exemplo, na contagem de passageiros e monitoramento de crianças desacompanhadas e não prevê o reconhecimento facial nem o uso de banco de dados com informações pessoais. O metrô informou ainda que vai prestar todos os esclarecimentos necessários. Giovana. A gente acompanha o assunto, né, Adriana? Obrigada. No Rio de Janeiro, a decisão de obrigar o uso de máscaras ou não vai ficar a critério de cada cidade. O Leonardo Aque é quem traz os detalhes. Oi, Léo, boa noite. Oi, Giovana, boa noite para você, boa noite a todos. O governo do estado publicou no Diário Oficial desta quinta-feira um decreto que permite a cada prefeitura decidir o que vai fazer. Na capital, a liberação ainda depende de uma avaliação do comitê científico que orienta a adoção de medidas sanitárias. A reunião vai acontecer
na próxima segunda-feira. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, os índices são favoráveis para a retirada das máscaras. A ocupação dos leitos de Covid na rede pública está em 1%. E no último mês, a taxa de testes positivos caiu de 29% para 14% dos exames realizados. O decreto para dispensar o uso de máscaras veio no dia em que o Rio de Janeiro atingiu a marca de 2 milhões de casos da doença. Giovana. Muito obrigada, Léo. Uma boa noite. Já a Prefeitura de Belo Horizonte vai liberar a obrigatoriedade do uso de máscaras em lugares abertos. Vamos até a capital mineira, então, com a Virgínia Nalon. Oi, Virgínia, boa noite. Oi, Giovana, boa noite para você. O anúncio foi feito nesta quinta-feira pelo prefeito Alexandre Calil. A autorização para flexibilizar o uso de máscaras foi uma decisão de consenso entre os integrantes do Comitê Municipal de Enfrentamento à Covid, por causa da queda no número de casos da doença e do baixo índice de contaminação pelo coronavírus. Mas a liberação ainda depende de um decreto que deve ser publicado no Diário Oficial do município. O uso de máscaras em Belo Horizonte se tornou obrigatório no dia 22 de abril de 2020. E desde junho do mesmo ano, o descumprimento da lei está sujeito ao pagamento de uma multa de R$ 100. Giovana. Virgínia, obrigada. E a gente continua nesse assunto. O uso de máscaras em lugares abertos também vai deixar de ser obrigatório no Distrito Federal a partir de segunda-feira. A justificativa é a queda na taxa de transmissão da Covid-19. Mas a obrigatoriedade continua mantida em espaços fechados, transporte público, estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços. Para entrar em shows e eventos esportivos, vai ser preciso também apresentar o comprovante de vacinação com pelo menos 2 doses. Uma associação de defesa do consumidor entrou com uma nova ação contra o homem conhecido como faraó dos bitcoins. De acordo com a polícia, ele chefiava um esquema de pirâmide financeira que teria movimentado 38 bilhões de reais. Gladson Acácio dos Santos acumula acusações e processos bilionários de indenização. Já são mais de 500 ações. A nova petição reúne cerca de 200 clientes. O objetivo da ação é esse mesmo, que a GAS devolva o capital e até para que essas pessoas retomem as suas vidas. 17 bilhões é o valor que a gente pede, né? A promessa da empresa era investir o dinheiro dos clientes em moeda virtual. A aplicação ainda não regulamentada no país. Para a polícia, a GAS comandava um esquema de pirâmide financeira que teria movimentado 38 bilhões de reais. Gladson tinha como sócia na empresa a mulher dele, Mirelle Zerpa, que está foragida. A nova ação civil pública pede que a advogada da mulher de Gladson dos Santos seja responsabilizada. Mônica Lemos tem feito transmissões pela internet para tentar convencer clientes a desistir de ações contra o faraó dos bitcoins. Em um dos vídeos, Mônica afirma que ações individuais atrapalham o processo. E todas essas pessoas que entraram com essas ações autônomas, todas elas, ações individuais, ações autônomas, que conseguiram os bloqueios e que estão cantando vitória porque conseguiram o bloqueio, não conseguiram nada mais do que o bloqueio. Para o autor da ação, Mônica está cometendo crime contra o consumidor. São afirmações falsas que ela faz. Ela usa essa advocacia como um escudo para fazer afirmações ali, induzindo essas pessoas a erro. Os advogados da GAS, que também defendem Mirelle Zerpa, afirmaram que a ação não tem fundamento. Também entramos em contato com representantes da advogada Mônica Lemos. Eles disseram que não faz sentido responsabilizar advogados pelas condutas dos clientes. Olha, a semana de zebras na Copa do Brasil terminou com uma das maiores. O Internacional perdeu para o Globo do Rio Grande do Norte por 2-0 e também foi eliminado na primeira fase. Voltamos a falar do incêndio na maior usina nuclear da Europa. Depois do ataque à usina nuclear de Zaporizhia, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, acusou a Rússia de terrorismo nuclear. Em vídeo divulgado nas redes sociais, o líder ucraniano disse que o presidente russo, Vladimir Putin, quer repetir a tragédia de Chernobyl. O porta-voz da usina afirmou que os combates perto do local pararam e os níveis de radiação voltaram ao normal. Autoridades ucranianas disseram que os bombeiros não conseguiram acesso à usina nuclear para apagar o incêndio provocado pelos ataques.
Eu conversei há pouco com o professor João Moreira, da Universidade Federal do ABC. Ele é mestre em energia nuclear e alertou para os riscos de uma guerra ao lado de uma usina como a de Zaporizhzhia. A usina nuclear lá tem uma contenção, o reator fica dentro da contenção. A contenção protege ao escape possível de radiação para o meio ambiente. Se um foguete lá, se um míssil bate na contenção e destrói a contenção, qualquer coisa que aconteça na usina de acidente, a liberação de produtos radioativos para o meio ambiente passa a ser possível. Nesse caso, eles certamente vão desligar a usina. Nós vamos ficar numa situação mais ou menos parecida com a situação de Fukushima. Né? Você tem o reator, não consegue refrigerá-lo adequadamente, porque aconteceu uma série de problemas, eventualmente funde o combustível, não há proteção para a liberação, para evitar a liberação para o meio ambiente, e produtos radioativos eventualmente chegam ao meio ambiente. Mas é uma sucessão de eventos que tem que ocorrer para chegar a essa situação. No caso de acontecer essa fatalidade, professor, isso seria realmente, então, prejudicial para todos os lados, né? Toda a área seria atingida. Se produto radioativo for distribuído, for espalhado no meio ambiente ali, todos aqueles que estão na região ali vão inalar produto radioativo, vão se contaminar com produto radioativo e vão ter suas consequências. Então é preciso evitar essa batalha em frente às usinas, que é o que não está acontecendo. Então é muito perigoso realmente evoluir para uma situação acidental. Essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras notícias no Fala Brasil, 8h30 da manhã. Você fica agora com o Fala que eu te escuto. Obrigada pela sua audiência. Uma boa noite.